maneira prática, para o combate a incêndio, a vazão é a quantidade de água que estamos utilizando dentro de um período de tempo. As principais unidades de medida que nós no CBMC utilizamos são os litros por minuto e os galões por minuto. E lembre-se, de maneira arredondada, 1 galão por minuto é a mesma coisa que 4 litros por minuto. Precisamos entender essa variação, pois quando utilizamos a seleção de vazão em um esguicho, se selecionamos 30 galões por minuto, significa aproximadamente 120 litros. Agora, se selecionamos 125 galões, passamos a utilizar 500 litros. Isso pode significar o sucesso ou insucesso de uma ocorrência porque você está utilizando muita ou pouca água. Utilizar altas vazões em um incêndio que não necessita de tanta água porque não possui tanto poder calorífico significa que você vai utilizar água em excesso. Muita água não vai evaporar e não vai ter sido bem utilizada. Porém, se você utilizar pouca vazão para um incêndio que está com uma dimensão muito grande, você não vai conseguir ter eficiência na extinção. Sempre optamos por utilizar uma vazão menor para não danificar ainda mais um cômodo de incêndio e também evitar que aquela água em excesso tenha sido ineficiente. Devemos nos atentar também porque algumas técnicas exigem vazões específicas para serem bem aplicadas, como o exemplo do jato atomizado, que exige uma vazão baixa, normalmente de 30 galões por minuto, ou então para a proteção de edificações vizinhas, quando eu quero apenas criar uma fina película de água para resfriar essa edificação. Ou seja, dentro do possível eu vou utilizar vazões baixas para preservar a quantidade de água que eu tenho disponível no meu caminhão. Sempre que vamos escolher a vazão para controlar um incêndio, devemos pensar o seguinte: uma vazão menor vai fazer com que eu preserve aquele cômodo, porque toda a água vai ser utilizada. Então devemos tentar utilizar a menor vazão possível. Porém, se aquele incêndio estiver com uma dimensão muito grande, vazões baixas farão com que a água evapore antes de atingir de fato a base das chamas, ou seja, você não vai conseguir controlar este incêndio. Dessa maneira, o combatente precisa ter a percepção de aumentar a vazão conforme a dimensão do incêndio pede.